Hola, otra nueva oportunidad que nosotros tenemos en una semana nueva de aprendermos acerca de las cosas de nuestro Señor, y a mí me gustaría muchísimo compartir contigo un texto de la palabra de nuestro Señor que está en San Juan, capítulo de número 13, versículo de número 7, y la palabra de nuestro Señor nos dice: Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. De hecho, hay muchos momentos en nuestra vida que no lo comprendemos al obrar de Dios, que tenemos una dificultad natural de comprender de lo por qué las cosas están como están o son como son, ou de lo porquê em situações complicadas, delicadas de nossa vida, passamos por certas situações de sofrimento. Nos quedamos aí afanados, ansiosos, turbados, sem compreender de lo porquê. ¿Por qué lo haces nuestro Dios de esta manera? Quantas vezes em situações como de falta de plata, ou de problemas de saúde, ou uma outra tragédia familiar, e algumas são situações de real tragédia, e nós nos perguntamos de lo porquê. É decir, estou sem compreender esta situação. Te cuento. Há muitos momentos em nossa vida que nunca, jamás, por lo menos, por agora, vamos a compreender o que está haciendo nuestro Deus. É o texto que hemos leído. Claro que é um texto em que Jesucristo está em um diálogo com Pedro. É um dos passagens mais emblemáticos das Escrituras Sagradas. Jesucristo lavando a los pies a seus discípulos. É um exemplo de humildade. Jesucristo se assenta, empieza a lavar a los pies de seus discípulos antes del momento de la Páscoa. Para mim é um exemplo tremendo de la humildade que Jesucristo tinha, que nós cristianos devemos ter também, por sermos discípulos de nosso Senhor. Pedro se quedou um tanto inconforme, porque ele disse ao Senhor: Senhor, como tu me vas a lavar a mim? E Jesucristo, então, delante de la pergunta de Pedro, del questionamento de Pedro, el Senhor le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Era uma explicação primeira a Pedro acerca da situação ali, del cerimonial antes, da cerimônia antes da Páscoa. Pero el versículo, quando tu vienes com este versículo para tu vida, aunque eu não queira tanto sacarlo de seu contexto, pero quando tu vienes com este versículo para tu vida, é de hecho uma verdade. Quantas vezes escuchamos la misma cosa de nuestro Señor, que es: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Há coisas que não são para ser compreendidas agora. Tu empiezas a pensar, empiezas a sofrer porque não estás compreendendo lo que está haciendo nuestro Deus. Te parece demasiado, com demasiado dolor, te parece demasiada pesada a carga que tens que levar. Tu não estás compreendendo o proceder de nuestro Senhor. E de hecho, há coisas que tu não vas a compreender agora. Quizá compreenderás depois. O que hago eu quando não compreendo el mover, el actuar, el obrar de Deus agora? O que hago eu? Simples. Confio. Descanso en Él. Se tu não estás compreendendo hoje, agora, el obrar de Deus em tu vida,
que te parece demasiado com dolor, te parece demasiado pesada a carga que estás levando. Não te preocupes, há que confiar. Tu estás em las manos del Creador de todo el universo, de um Deus vivo, el Emmanuel, el Deus con nosotros, que não te abandonas ni jamás te abandonará. O que tu não compreendes agora, seguro quizá tu compreenderás después. Pero aunque eu não compreenda después, descansaré yo en el Senhor. Me someteré a la buena mano del Senhor, porque eu sé bien que aunque não compreenda yo hoy, tiene el Senhor lo mejor para mi vida mañana. Descansa nomás. Há coisas que não são para se compreender. Quizá tu compreenderás depois, pero aunque tu não compreendas depois, descansar esta semana nomás. Confiar nomás. Está obrando el Senhor em tu favor. Que assim seja, em el nombre de Jesus. Amém.